Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos cantar uma canção. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com o humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, o acompanhou na cruz, de Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um aditivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia. Meditar do céu, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Pedimos, Senhor, que nos assista no nosso Evangelho de hoje, que permitas que possamos conviver com os nossos familiares encarnados, com os nossos amigos, com os nossos protetores, que nos ajudem a fazer a harmonia no nosso lar, a tranquilizar os nossos espíritos e a auxiliar aqueles que não têm a possibilidade de viver em família. Seja connosco e nos abençoa o nosso Evangelho. Vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, os itens 13, 14 e 15. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. São Mateus 10, 32 a 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras,
o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas 9:26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar a alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreciado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo. Tenacidade. Questionas muitas vezes a tua fé, abalada por dificuldades na caminhada. Busca, porém, usar a razão que liberta da ignorância, questionando as dúvidas sobre tudo e em todos os tempos, pois verás confirmar, de forma lógica, o que te parece injusto e pouco sério nas primeiras análises que fazes. Não desistas nunca, porque é a verdade quem nos liberta dessas dúvidas excruciantes que nos fazem questionar a existência a cada passo. A vida é um permanente desafio. Desistir de enfrentar os desafios é fraqueza de espírito, desde que se desconheça a lei de causa e efeito, que tudo explica de forma justa e sábia. Difícil é entender o inexplicável, o absurdo, o injusto até para nós, simples mortais, ainda bem distantes de compreender, de entender, aquilo que Jesus ensinou e que, ao seu tempo, só muito poucos tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Procura e encontrarás respostas justas e sábias. Sê tenaz nessa busca e encontrarás mais força para as lutas que se te apresentem. São duas leituras que nos convidam à reflexão. Nós vemos hoje as pessoas não conseguem viver a sua vida nas duas facetas primordiais, a faceta material e a faceta espiritual. Nós somos espíritos e não podemos aliar-nos dessa vida espiritual. Embora é-nos dada a responsabilidade de administrar os bens da terra, os bens físicos, as nossas capacidades de trabalho, as nossas capacidades de ação, porque temos que as vencer, temos que vencer os desafios e temos que nos alimentar, temos que nos vestir, temos que viver. E também temos que apoiar e garantir a vida daqueles que nos foram outorgados, que nos foram entregues como responsabilidade. Mas o que se verifica é que as pessoas têm vergonha de falar nas coisas da religião, nas coisas religiosas, têm vergonha de falar em Jesus. Parece que, ao falarem que são cristãos, ao falarem que realmente entendem que a vida deve ser vivida de acordo com os postulados, com as orientações que Jesus deixou, que as pessoas criticam, que as pessoas apontam. E então têm vergonha de falar
nas coisas de Jesus, nas coisas da vida espiritual. Curiosamente, e nós temos essa experiência há uns anos atrás, quando, no grande Império Soviético, o último presidente visitou os Estados Unidos da América e, surpreendentemente, pediu que Deus abençoasse a reunião que ia acontecer. Para um país que era, tudo indicava, ou parecia indicar, que era um país essencialmente materialista, essencialmente comunista, que não se preocupava com as coisas da alma, nem com as coisas do mundo espiritual, uma afirmação daquelas chocou. Apesar de que os próprios americanos, onde ele aportava a altura para pedir o apoio de Deus para a reunião, também não têm vergonha, o próprio Presidente, em jurar por Deus e em pedir a assistência de Deus para as atividades políticas, as atividades do Estado. Mas nós temos nós, os europeus particularmente, temos essa perspectiva bem enraizada, não queremos misturas, fazemos uma separação quase total daquilo que é espiritual, daquilo que é físico, e depois assistimos à criação de leis absolutamente incríveis, contrariando todas as leis da natureza, todas as leis divinas, como se fosse possível acreditar que o estabelecimento de normas, de leis humanas, seja suficiente para desculpar ou para justificar os atos criminosos que vamos vendo aí pelo lar, nomeadamente em relação do aborto, da eutanásia e outros. Então é esta reflexão que nós devemos tomar hoje deste Evangelho. Aqueles que falarem, que deem testemunho de mim, eu testemunharei diante do Pai. Aqueles que me renegarem, eu renegarei. Porque exatamente é a hora, é a época de nós colocarmos na nossa vida material as preocupações de aperfeiçoamento espiritual, de vivência espiritual, de correção de sentimentos, de pensamentos, do refriar as palavras que saem pela boca, que vêm do coração e que ferem como lâminas, às vezes são muito mais violentas do que a violência física. E é nesta perspectiva que nós devemos entender a outra mensagem do livro Vem Comigo, da tenacidade. Não tenhamos vergonha de falar de Jesus, não tenhamos vergonha de falar das coisas espirituais. Continuemos, insistamos, para que as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que vivem em comunidade connosco, saibam que nós não temos vergonha, mas para isso, abordando a verdade, a questão da verdade que liberta, para isso é preciso que nós estejamos preparados para desmontar qualquer veleidade daqueles que procuram atacar a realidade da religião, a realidade da vida espiritual. Preparemos-nos para isso, reflitamos, raciocinemos sobre as coisas, para que de facto nós possamos dizer que, no final da nossa existência terrena, que demos testemunho do Cristo, que demos testemunho da vida espiritual, que contribuímos de alguma maneira para a reflexão sobre estes temas, que são temas fundamentais para a nossa vida. Então vamos procurar compreender melhor esta passagem e dar testemunho do Cristo, dar testemunho de Jesus. Ouvi-se aqui há umas semanas atrás que os casos de adolescentes, de crianças, portanto, a entrarem nas consultas de pedopsiquiatria estão a aumentar drasticamente de há uns anos para cá, associam muito à crise económica que está a acontecer. Poderemos considerar antes já a crise religiosa, porque cada vez mais parece-me que os jovens estão afastados da religião, de Deus. Será também por essa parte e não só pela crise económica? Eu acho que o que se passa agora aqui é a crise familiar, não é propriamente. É a crise económica. As crianças querem, pois precisam de comer, pois precisam de um brinquedo, precisam de umas xícaras, precisam de uns bolos. Mas as crianças não sabem, embora à força de tanto ouvir aquilo que não entendem, possam também ser industriadas para dizer que é o problema da crise. Mas não é de facto o problema da crise. Nós vemos hoje que aquilo que existia há anos, da fome, as dificuldades das crianças, e há anos nem tinham sequer calçado para se defenderem da agressividade da natureza, não tinham possibilidades, enfim, de ter refeições como têm outras, de bifes e batatas fritas e ovos estrelados, tinham que se limitar a comer muito pouco e às vezes aquilo que havia em casa. Esta crise hoje praticamente não existe e então o que acontece é que as pessoas habituaram-se a viver acima da média, acima daquilo que eram as suas possibilidades e agora apontam isso como a crise, que é a justificação para tudo. Mas o que é real não é nada disso, quer dizer, o que é real é que a crise da família,
o abandono dos filhos, o desprezo, o desinteresse que os pais manifestam sobre isso, a despreocupação. Isso é que é realmente um grande problema. Depois é assim, tudo aquilo que hoje não tem medicamentos de farmácia diretos, aspirinas para a gripe ou para qualquer doença física, é de foro psiquiátrico, psicológico, sem tomarem em consideração que as questões de foro psiquiátrico ou psicológico são questões de foro da alma, porque, embora haja tudo hoje, capacidade para explorar tudo e mais alguma coisa, para aproveitarem sempre a exploração económica e financeira, o que é facto é que a alma, o espírito, é aquilo que os gregos designavam como psique, e, portanto, todos os problemas relacionados com a psique, o psiquismo, a psicologia, ou etc., são problemas da alma, são problemas do espírito. E, portanto, pôr uma criança a ir falar com um pedopsiquiatra, como se fosse lógico que o pedopsiquiatra aconselhasse, prescrutasse, soubesse o que é que vai na alma, o que é que vai no espírito de uma criança com 5 anos ou com 6 anos, às vezes é só um paliativo, porque nós, às vezes, mesmo os adultos, abrindo-se completamente, não são capazes de exteriorizar as suas preocupações, as suas dificuldades a um psiquiatra, que faz agora uma criança exteriorizar isso a um pedopsiquiatra, porque às vezes passam-se coisas que não sabe explicar, que não sabe entender, que não sabe justificar. E, portanto, hoje é mais uma forma, digamos assim, os médicos da especialidade de psiquiatria, ou seja para crianças, seja para adultos, hoje proliferam por toda a parte, quer dizer, quase que há uma paridade entre todas as especialidades médicas e a psiquiatria, porque não é tido em consideração aquilo que é a doença da alma, aquilo que são as doenças do espírito. E como não é, como se fosse um comércio, um mercantilismo, mas quanto mais consultas houver nessa área, melhor, independentemente de nós assistirmos a crianças que andam no pedopsiquiatra meses e meses e anos e continuam na mesma, porque como se não vai prescrutar o espírito, não se vai avaliar o que é que se passa em termos espirituais com o ser humano, seja criança ou seja adulto, a solução fica sempre nos fármacos, nos remédios que vão dando como paliativos para atalhar determinadas doenças que acreditam sejam do corpo, mas que, no fundo, são doenças do espírito. Portanto, essa realidade, tarde ou cedo, irá ser esclarecida e nós passaremos a ter, realmente, o tratamento das crianças, um tratamento espiritual, não propriamente daquilo que seja a criança em si, que não tem ainda uma estrutura mental para poder entender, compreender e orientar-se em determinada direção, mas tão somente aquilo que é à volta da criança, com os pais, ou com aqueles que, no mundo espiritual, perturbam o lar e pegam nas crianças porque é a parte mais fraca, nós atingirmos o tratamento desses seres, espíritos, que também é, considerando a palavra psíquico ou psicologia, que também é nesse foro, porque se trata de ajudar espíritos, não os encarnados só, mas também aqueles que influenciam na condição dos encarnados a situação das pessoas na Terra. Vamos colocar-nos agora numa posição de irradiação. A esta hora, muitas famílias estão reunidas, como nós, fazemos uma malha em todo o país e também no estrangeiro, mas neste momento trata-se daquelas famílias que não estão em sintonia connosco e que nesta malha discutem, vivem a desarmonia, vivem o abandono, às vezes a perturbação. E é essa a nossa preocupação agora, de sintonizarmos todos uns com os outros e darmos o pouco que temos, talvez muito pouco, das nossas vibrações, dos nossos fluidos. Senhor Jesus, Tu conheces toda a situação. Apenas te pedimos que a nossa energia, os nossos fluidos, que colocamos nas Tuas mãos, sejam multiplicados, distribuídos aos Teus mensageiros, às falanges socorristas, para que elas possam levar a essas famílias em desarmonia, essas famílias em crise, e estabelecer hoje, de alguma maneira, um pouco mais de tranquilidade e serenidade. Toma a nossa oferta, Jesus. Página 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só
irmão, já começa a amanhecer. Meu amigo, vem viver. Só a verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus reinará no coração como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir e mesmo nos falar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Pois convido a continuarem no diálogo, a continuarem a trocar as vossas opiniões, a ensinar os vossos filhos, pelo tempo que acharem por bem. Nós ficamos por aqui, despedimos-nos. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.